Olá, queridos irmãos. Hoje temos uma aula muito importante e muito conteúdo que vai nos instruir de uma forma maravilhosa. Temos visto até aqui a história da Igreja de Deus, vivendo os seus desafios. Vemos a ação do inimigo procurando afastar a Igreja da verdade, mas podemos perceber que Deus sempre levantou pessoas que pudessem se opor a esta apostasia, dessa forma preservar a verdade, a fim de que a salvação pudesse ser preservada. Nessa aula chegamos ao momento que temos movimento puritano. Nós vemos então na Inglaterra, Henrique VIII, ele vai se levantar contra a Igreja Católica em função de conveniências próprias, e vai surgir na Inglaterra, então, nesse período, o que hoje nós conhecemos como Igreja Anglicana. Mas a reforma está acontecendo. Zwinglio, Husserl, Calvino, Lutero, e a influência dos reformadores também atinge os ingleses. E é nesse ambiente que surgem, então, os puritanos. Quem são os puritanos? Foi um movimento religioso muito influente na Inglaterra, tendo posteriormente se tornado a principal tradição religiosa nos Estados Unidos da América, e eles enfatizavam a pureza e a integridade do indivíduo, igreja e sociedade. Eles lutavam pela purificação da igreja, descartando elementos arquitetônicos, litúrgicos e cerimoniais conflitantes com a simplicidade e pureza bíblica. Esses puritanos enfrentam grandes dificuldades na Inglaterra, quando tinham reis que se identificavam com esta fé, eram protegidos, mas quando tinham reis que não se identificavam com essa fé eram perseguidos. E foi neste ambiente de perseguição que, em 1620, um grupo de puritanos que saíram da Inglaterra foram para a América do Norte. E chegando na América do Norte, então, eles se sentiam em condições, em liberdade, livres da influência do poder do rei, podiam exercer a sua fé e formaram as suas colônias na Inglaterra. Nós vemos que o grupo reconhecido como Batista, primeiramente é reconhecido lá na Inglaterra, na Europa, mas aqui com os puritanos nós vemos também a identificação de grupos denominados batistas. Então, os primeiros momentos foram difíceis, mas a igreja começa a se formar, daqui a pouco criou-se as associações e as convenções. Nos Estados Unidos se dividiram basicamente entre norte e sul. Há um movimento na Europa, um movimento de intelectualidade teológica, porém essa intelectualidade teológica foi um instrumento de disseminar a apostasia, o liberalismo teológico. E esse liberalismo teológico chega à América e vai contaminar muitas das igrejas na América.
cristãos dentro dessas igrejas reagem a esse liberalismo, e o que nós podemos perceber que a história se repete. Outrora, a Igreja Católica se tornando herege, e agora a Igreja Batista se tornando herege. Então surgem os movimentos que reagiram a esse liberalismo. Então nós vemos e vamos ver o surgimento do movimento batista regular, do movimento batista independente, do movimento batista bíblico e de outros movimentos oriundos dessa reação ao liberalismo. E nós vamos ver, então, o surgimento de um movimento que influencia diretamente os nossos dias, o movimento fundamentalista. O que é esse movimento fundamentalista? Um movimento que, mais uma vez, procura defender que a Igreja de Deus deve continuar sendo aquilo que foi a Igreja primitiva, deve continuar crendo nas mesmas doutrinas que a Igreja primitiva cria. Então, certamente, vamos conhecer um pouco da nossa história, ou estamos conhecendo um pouco da nossa história batista bíblica. Venha conosco, vamos aprender, temos coisas interessantes a aprender. Eu sempre digo que um povo sem passado é um povo sem futuro. Então, vamos conhecer o nosso passado para entendermos o nosso presente, a fim de que possamos nos relacionar bem com o nosso futuro. Que Deus te abençoe. Vamos juntos.